Bom dia, eu sou o Ricardo, do canal Barril das Artes, ou Barril da Arte, e eu vim explicar sobre esse conceito e estou mostrando um pouco de como eu sou, para perder um pouco essa vergonha de gravar. E também, como vocês estão vendo já no início, a criatura é bem difícil de entender. Vou explicar um pouco do processo que foi até achar o design final. No início, eu estava tentando puxar mais para um lado realmente esquelético, algo mais como um gigante que tem parte de magma e essas coisas. Eu até desenhei algumas criaturas e fiquei testando ideias, como até tentei fazer um formato mais de abelha ou um rosto gigante, entre esse tipo de coisa, mas sempre pensando na ideia de uma criatura de magma. No início eu até pensei em fazer uma criatura mais assustadora, com o corpo derretido saindo dela, e entre outros. Até que chegou no momento em que eu consegui achar uma certa esperança do que eu estava querendo ter. E eu dei um tempo também de um dia para pensar. E foi aí que eu comecei a pegar referências e outras coisas para começar a desenhar essa criatura. E eu pensei, se essa criatura fosse realmente mais grudada no chão, não tão no ar, então acabou surgindo essa coisa. E durante o processo de design foi um pouco complicado na parte esquelética, porque como eu queria puxar, igual como na descrição que eu tinha feito antes, é uma criatura de magma ou de lava saindo os esqueletos do tórax para fora, só que não foi muito bem. Assim, a ideia em si era boa, mas a execução foi mais ou menos. E eu tentei juntar um pouco de algo mais relacionado a cavaleiro ou armadura no geral. Eu acabei colocando umas partes de armadura nessa criatura, mas não sei se ficou tão legal. E no início, eu ainda estava desenvolvendo a parte de como ela vai se sustentar no chão. E sinceramente, é bem difícil. Uma criatura dessa se sustentar no chão não é fácil. Então eu pensei, e se os pés dela fossem quase que magma, mas já meio que esfriado, como se fosse mais obsidian, só que sem ser obsidian, mais rochas no geral. Então foi isso que foi surgindo. E em relação às plantas, que não é plantas, mas as rochas que algumas parecem até como se fossem fungos, foi mais uma ideia de como se fosse dar mais formas, em vez de só pensar numa silhueta única e pensar em variações para ver se parece realmente uma criatura mais estranha. Então eu comecei a pintar. Depois de fazer esse processo todo, eu comecei o meu processo de pintura e de pensar como o magma ia escorrer ou ia reagir ao ambiente. E acabou que foi uma parte muito legal do desenho. Pintar o desenho é muito legal, igual fazer a line art. Na line art eu mudei muita coisa da criatura antes, como as partes de magma estando bem mais ressaltadas do que antes, porque em vez de eu pensar mais na criatura esquelética, eu comecei a colocar muito mais magma para realmente ser assustador. Seria muito mais assustador com esqueletos, eu sei, mas pra mim ver uma criatura dessa andando na sua direção, eu acho que não é muito legal. E eu deixei umas silhuetas de esqueletos na perna e no pescoço, pra ressaltar que essa criatura por baixo é um esqueleto gigante. Eu ainda estava pensando em como fazer, mas estava indo até bem. Agora eu vou falar um pouco sobre a pintura. No geral, quando eu estava fazendo esse processo de pintura, eu acabei dando um prazo de um dia para eu descansar, para eu pensar como eu vou fazer. Então, durante esse processo, o problema era como eu vou dar essa textura de magma, sendo que eu nunca pintei magma ou sequer desenhei. Inclusive, essa é a primeira vez que eu desenho algo tão viscoso, igual o magma.
e tão derretido. Então eu comecei a pensar num processo de tentar enrijecer esse magma e realmente dar essa textura de que vai derretendo, como se fosse uma corrente. Não uma corrente, mas realmente algo viscoso. Então, um dos principais métodos que eu usei foi tentar ajeitar a criatura no geral. Então eu comecei colocando uma cor 100% como base e fui dando uns rabiscos, testando algumas coisinhas. Eu comecei a colocar luz, comecei a tentar iluminar. Como sombra pra mim ainda é um pouco de dificuldade, não, assim, é dificuldade, mas tem umas maneiras de burlar isso. Eu acabei começando a fazer esse processo mais fácil. Então eu apenas criei uma camada e coloquei a sombra, bem simples. Bom, agora eu vou falar sobre coisas que eu queria ter colocado nessa criatura. Uma das principais era ter realmente ressaltado o esqueleto dele e ter colocado mais outros esqueletinhos em volta dele. Ia ser muito legal. E ter tirado essas partes de armadura e ter feito algo mais realmente assustador. Porque a sensação de uma criatura de magma é realmente algo que derrete tudo em volta. E não só isso. Nos meus próximos designs eu vou tentar fazer a silhueta de fundo. Porque vai ficar muito mais imersiva a criatura. E vou tentar fazer mais descrições de como ela funciona e outras. Essas criaturas que eu estava desenhando recentemente eram mais ideias de como eu testaria fazer isso. Como é a minha primeira vez tendo um canal no YouTube e testando essas coisas, testando vídeos ou designs, então eu tô praticando um pouco antes de realmente fazer meus projetos. Então, nos próximos vídeos, vocês provavelmente, ainda no próximo, vai ser mais um teste. E depois eu vou começar o que eu chamo de criar um mundo. Brincadeira, todo mundo chama. Mas eu vou começar a desenvolver um mundo do zero. E em relação à criação de mundo, eu realmente pretendo criar criaturas bem únicas e bem realmente bonitas. Algo muito relacionado a silhueta realmente estar bem diferente de qualquer outra. E eu vou tentar muito pintar todas elas, mesmo eu não sendo tão bom. Mas eu vou me esforçar pra isso. Então eu espero que vocês tenham gostado deste videozinho. E siga aí. Perfeito!